depender dele para criar os nossos filhos no seu caminho. É muito bom poder estar juntos com a família de Deus, com o povo do Senhor, para adorá-lo, para buscá-lo, para bendizê-lo, para poder também colocar a nossa vida, nosso coração diante do Senhor, buscar dele o perdão, a misericórdia, a graça necessária para a gente viver a vida cristã de forma tal que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Nós somos filhos de Deus, povo de propriedade exclusiva dele. E como a Bíblia nos mostra que Deus tem prazer na vida do seu Filho Jesus, que Deus também busca ter prazer na vida dos seus filhos, como manifesto naquele diálogo de Deus com o anjo caído Lúcifer, lá no livro de Jó, quando ele diz: "Vês o meu filho Jó, homem justo, né, e reto". Deus também quer ver na minha e na sua vida essa mesma justiça e retidão. Deus quer ter prazer nos seus filhos. E sabemos que nós somos pessoas pecadoras e precisamos andar aos pés de Cristo para buscar dele a graça necessária para a gente viver a vida tal que agrade ao nosso Deus. E nesse momento onde nós nos deparamos agora com a palavra de Deus que vai ser exposta, devemos buscar do Senhor essa graça para que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, que o Espírito de Deus possa se sobrepor às fraquezas do homem, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o povo do Senhor seja edificado, para que o Senhor seja glorificado. Então vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida diante dele. Eu quero pedir a você que você interceda a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que interceda pela vida do seu irmão que está aí do lado, para que o Senhor lhe fale ao coração também, para que nessa noite o Evangelho, a palavra de Deus, seja exaltada, esclarecida, exposta com clareza para os nossos corações, e que a gente saia daqui edificado na certeza de que o Espírito de Deus esteve conosco, iluminou nossa mente, falou ao nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento agora. Pai bendito, Deus de amor, de misericórdia, nós louvamos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite. Nós estamos aqui por tua causa, vimos aqui para adorar o teu nome, Senhor, para buscar a tua face, para bendizer ao Senhor e cantar louvores, cantar as tuas virtudes, teus atributos, exaltar o teu amor e a tua misericórdia revelada na cruz. Nós louvamos o teu nome, ó amado Salvador. Tu és o motivo da nossa adoração. A nossa intenção é exaltar o teu nome e fazer conhecido o teu nome, Jesus, por tão grande amor que nos foi manifesto naquela cruz. Muito obrigado pela nossa salvação, pela redenção que temos no teu Filho, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui e fazemos isso motivados e movidos pelo teu Espírito que habita em nós. É esse mesmo Espírito, Senhor Deus, que nós intercedemos a Ti, Pai, que Ele ilumine a nossa mente, abra nosso entendimento, fale ao nosso coração. Meu Deus, queremos ver a Tua glória, por isso coloca diante de nós a Tua palavra, para que a gente seja instruído, edificado, animados, ó Senhor Deus, a viver a vida para o Teu louvor. Nós não queremos viver a vida de forma egoísta para nós mesmos. Já fomos comprados e conquistados dessa vida em rebelião contra Deus, na autonomia e independência. Somos teus, somos servos do Senhor e queremos viver a nossa vida para o teu inteiro agrado, para a tua glória e para o teu louvor. Nós estamos aqui para renovar esses votos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus que tu que conheces o nosso coração e a nossa vida, as motivações da nossa alma, se há em nós, ó Pai amado, qualquer atitude que desagrada ao Senhor, modifica isso nessa noite, transforma os nossos corações, nos conduz a arrependimento, a quebrantamento de alma e a mudança de vida, Senhor. Todos aqueles que nos ouvem nessa noite, quer aqui desse recinto, quer
pela internet, que o teu Espírito possa alcançar esses corações. Nós pedimos assim, oramos ao Senhor, reconhecendo a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa impotência e incapacidade de expor com fidelidade a tua palavra. E por isso recorremos ao Senhor, que a tua graça seja sobre nós, ó Pai amado. Nos fale o coração com graça nessa manhã, nessa noite. Nós te pedimos assim, oramos a ti em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Nós temos trabalhado esse texto. Nós estamos com a nossa igreja em processo de escolha de oficiais para, juntamente com o Conselho de Presbíteros, formar esse conselho que cuida da vida da igreja. Temos eleições no próximo domingo pela manhã, após o nosso culto matinal, às 10h30. Estamos nos reunindo em Assembleia Geral para buscarmos discernir a vontade de Deus, né? Isso aqui para mim é muito importante. Toda a igreja tem que ter essa consciência. Eleição no nosso meio, quer seja de um pastor, quer seja de um presbítero, quer seja de diácono, não pode ser movida ou influenciada por nossas predileções ou preferências pessoais ou particulares. Não é questão de quem eu gostaria que fosse. A pergunta é quem Deus quer separar para essa obra. Já vimos com vocês aqui o texto de Atos capítulo 13, que deixa muito claro isso, que tem que ser algo na igreja, um processo feito debaixo de oração, de jejuns, para que a gente possa buscar de Deus, conhecer a sua vontade e discernir a voz do Espírito de Deus, para escolher as pessoas que Deus mesmo separou para aquela obra. Então nós temos dito que não é questão de democracia, de escolha, de preferências ou predileções de grupos, de indivíduos ou de simpatia. Não é isso. A igreja precisa, se tem essa motivação, corrigir essa motivação para tão somente perguntar a Deus o que é que Ele quer. A nossa própria Constituição define que o ofício de alguém é definido pela vocação de uma pessoa, chamada ou separada pelo Espírito de Deus, e isso manifesto pela votação da igreja, e depois pela ordenação do conselho da igreja. Então temos essa consciência, estamos trabalhando isso com temor e tremor. Vimos no texto de Atos capítulo 6, já com vocês, vamos abrir lá nesse texto, que naquela ocasião, naqueles dias, por multiplicar-se o número dos discípulos, a igreja crescia de forma abundante. A partir de Pentecostes, 3.000 pessoas, homens, decidiram se entregar a vida a Cristo. Depois esse número ultrapassa os 5.000, e o autor de Atos, Lucas, não mais contabiliza, dizendo tão somente que dia a dia o Senhor ia acrescentando à comunidade dos discípulos aqueles que iam sendo salvos. Então esse número se multiplicou de forma muito rápida, pela ação do Espírito Santo, pelo avivamento que eles viveram naqueles primeiros dias da igreja ali. E os anos se passaram e a igreja foi se multiplicando. E Lucas nos diz que os primeiros problemas começaram a acontecer no meio da igreja, por consequência da multiplicação, da conversão acelerada de discípulos. E diz o verso 1, então, que ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração ou queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra, a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais encarregaremos deste serviço ou deste ministério. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Em consequência disso, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Texto já conhecido, já exposto para a igreja, nós conhecemos muito bem aqui. Tomo esse texto por base porque ele é fundamental para que a gente possa compreender a estrutura governamental da igreja que surgia aqui. O Senhor Jesus treinou aqueles 12 discípulos, a qual colocou como apóstolos sobre a igreja. Eles iriam então agora propagar essa fé. Eles eram os homens que receberam a instrução, e eles então passariam de forma oral esse mesmo ensino que recebera do Senhor. Mas o Senhor não informou, ele não instruiu como deveria funcionar as igrejas que surgissem daí. A igreja começou a surgir de forma dinâmica quando eles, em obediência ao mandato do Senhor, saíram pelo mundo para fazer discípulos de todas as nações. Começaram em Jerusalém, e em Jerusalém uma igreja promissora, uma igreja muito pujante, uma igreja muito fervorosa surgiu a partir da descida do Espírito Santo, inaugurando essa era da igreja, quando o Espírito agora atuava com poder naqueles 120 que esperaram a promessa de Deus o Pai e foram anunciando o Evangelho. Não saíram de Jerusalém, ficaram em Jerusalém, e em Jerusalém aqueles judeus que vieram de todas as partes para adorar na festa do Pentecostes, ao serem impactados pela palavra de Deus, muitos deles permaneceram ali e não voltaram para as suas casas, para as suas terras. Ficaram ali em Jerusalém. E a igreja começou a ser constituída de judeus de fala hebraica e de judeus da diáspora, da dispersão, que moravam noutras nações, que vinham a Jerusalém, que não falavam necessariamente o hebraico como sua primeira língua, mas falavam outras línguas. Eram chamados de judeus helenistas, ou aculturados pela cultura grega. E esses vieram então, e a igreja se formou desses dois grupos de judeus hebraicos ou hebraístas, ou que falavam nativos dali da região de Jerusalém, da Galileia, da Judéia, e os judeus de fora, que ficaram e constituíram essa igreja. E desde o princípio a igreja assistiu os desamparados, os necessitados, e é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite com vocês, do ministério diaconal na igreja que surge aqui, da excelência desse ministério, da necessidade desse ministério na vida da igreja. E desde o princípio as pessoas necessitadas eram assistidas. Temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 5 fala que um homem que não possuía renda nem bens, um levita, nós sabemos que a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, fora aquela tribo que não recebeu herança de terra. Quando as 12 tribos, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, através de Josué, Deus então dividiu aquela terra em 11 partes, 11 regiões, e deu a cada um dos filhos de Israel aquilo, menos aos levitas. Separou a tribo de Levi e disse: essa tribo não vai plantar, não vai criar, não vai produzir. Essa tribo vai se dedicar exclusivamente ao serviço religioso, ao serviço do templo. Ela vai ser responsável pelos sacrifícios, pelo culto a Deus. Daqui vão sair os sacerdotes que vão interceder pelo povo.
E porque eles não ganharam terras, Deus então ordenou para as outras 11 tribos que ganharam terra para produzir, que eles deveriam separar a 10ª parte de tudo que eles produziram para trazer ao templo para o sustento dos levitas, da tribo de Levi. Visto que eles não trabalhavam a terra, visto que eles trabalhavam exclusivamente para o serviço do templo e do culto a Deus, eles precisavam ser sustentados pela 10ª parte recolhida por todas as outras tribos. E é esse o conceito do dízimo no Antigo Testamento. Então, essa tribo de Levi era então sustentada. E um levita chamado Barnabé, crente, hebreu, esse homem, ao ver que pessoas estavam passando necessidade dentre aqueles convertidos na igreja primitiva, que crescia o número de forma abundante, havia herdado, ganho, uma terra de alguém. E ele então, vendendo aquela propriedade, a única coisa que ele tinha, talvez a poupança, a previdência dele e a futura apostadoria dele, ele vendeu aquilo ali, trouxe aos apóstolos e depositou nos pés dos apóstolos para ser distribuído a qualquer um à medida que tinha necessidade. Aquilo impressionou, principalmente a um casal da igreja, abastado, rico, dono de muitas propriedades, chamado Ananias e Safira. E eles acharam tão bonito o despreendimento de um levita que não tinha absolutamente nada, e o que tinha doou para suprir a necessidade daquelas pessoas, e eles quiseram também fazer a mesma coisa com a motivação errada para chamar a atenção da igreja. E combinaram entre si vender uma propriedade que eles tinham, investir metade do dinheiro em alguma coisa e a outra metade apresentar aos apóstolos como sendo o resultado total da venda daquela propriedade. Só que aconteceu uma coisa também surpreendente e maravilhosa. Quando eles fizeram aquilo, o apóstolo Pedro, com o discernimento do Espírito Santo de Deus, exorta e revela a motivação errada do coração daquele casal, dizendo que vocês estão tentando mentir não a homens, mas a Deus. Que vocês não precisavam fazer isso. Que a atitude de Barnabé foi voluntária, isso não é obrigação. Ninguém exige isso de ninguém. Se vocês quisessem vender, era de vocês. Se vocês quisessem não vender, era de vocês. Ninguém pediu isso de vocês. Mas quando vocês fizeram isso, tentando impressionar as pessoas e dizendo que venderam por tanto, quando vocês não venderam isso por tanto, vocês pensam que estão enganando a quem? Aos homens? Vocês estão enganando a Deus, ao Espírito de Deus. E aí, quando Ananias ouve essa palavra de exortação de Pedro, cai morto. E aquilo causou temor em toda a comunidade dos discípulos. Vieram os moços e tiraram o corpo de Ananias. Depois de algum tempo, chega a sua mulher Safira. Eu fico brincando aqui, na minha cabeça, ela foi aplicar o dinheiro que eles venderam enquanto o marido ia dar a oferta. E quando ela chega, aí sim Pedro foi perspicaz. Pedro chegou para ela também publicamente e disse: vocês venderam por tanto aquela propriedade? Ela disse: sim, por tanto. E Pedro disse: por que você entrou em acordo com teu marido para mentir? Não a homens, mas a Deus. Eis aí os pés daqueles que levaram teu marido, eles também te levarão. E ela cai ali também morta. Deus permitiu que isso acontecesse, para que houvesse temor em toda a comunidade no que diz respeito à questão de sinceridade de alma e de coração. Deus não age assim com todo mundo. Se agisse assim, muitos de nós não estaríamos aqui. Mas aquilo foi didático, para que o povo de Deus tivesse temor no coração e que a gente tratasse as hipocrisias que surgem na nossa alma, porque surgem. Temos o mesmo coração daquele casal, as mesmas inclinações pecaminosas, sofremos as mesmas tentações de querer ser visto pelos homens. E o Senhor
tratou de forma tão chocante aquilo ali, para que houvesse temor no coração de toda a comunidade dos discípulos. Agora acontece um problema aqui, e eu não quero me demorar muito no texto, porque nós já expomos esse texto, mas quero tomá-lo por base para chamar a nossa atenção de que o problema, como nós já vimos aqui, poderia ser facilmente colocado na conta da multiplicação. Olha, está tendo esses problemas na igreja por causa do crescimento, né, numérico da igreja. Isso é bênção. Eis um problema bom, né? É consequência do crescimento espiritual e da conversão de muitas vidas. Poderia ser essa o diagnóstico dos apóstolos, mas não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo é que aquele crescimento numérico não estava sendo acompanhado por um crescimento de maturidade e de qualidade espiritual, porque o que estava havendo entre os irmãos era preconceito. Era gente se achando melhor do que outras pessoas. Havia predileção de determinado grupo em detrimento de outro. As viúvas, mulheres desamparadas de fala hebraica, nativas, estavam sendo privilegiadas, e as viúvas desamparadas helênicas estavam sendo esquecidas ou preteridas. Isso é preconceito. Isso é tratamento desigual. Isso é falta de espiritualidade. Isso é coisa que não deve se nomear entre os cristãos. Nós não temos que dar preferência a alguns em detrimento de outros. Aqui todos somos iguais, irmãos, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Esse era um problema mais grave que precisava ser tratado. E eles diagnosticaram o problema. A Bíblia não esconde o pecado de uma igreja pujante, de uma igreja que estava aparecendo e crescendo, e logo manifesta a natureza caída que há em nós. Então, os apóstolos, que representavam aqueles que tinham a responsabilidade de expor a palavra de Deus à igreja, reuniram toda a comunidade e disseram a eles, porque o que estava sendo pedido dos apóstolos era a intervenção deles, para que eles mesmos pudessem fazer a distribuição diária dos alimentos, para que não houvesse esse preconceito, essa predileção, essa desigualdade ou essa carnalidade. E eles disseram: olha, nós não fomos chamados para isso. Não é razoável que a gente abandone o ministério da pregação e do ensino da palavra para servir às mesas. O problema tem que ser resolvido por toda a comunidade. E eles então responsabilizaram a comunidade, chamaram a comunidade a participar da solução do problema. Vocês mesmos devem escolher pessoas com algumas características que evitem esse tipo de motivação ou de atitude na vida da igreja. Escolham homens entre vocês de boa reputação. Escolham entre vocês homens maduros na fé, dirigidos pelo Espírito Santo, que tenham vidas cheias do Espírito Santo. Sejam marcados ou reconhecidos pela sua espiritualidade ou maturidade espiritual. E homens que tenham sabedoria, discernimento, para poder perceber essas coisas na vida da igreja. E o parecer agradou a toda a comunidade. E a comunidade então escolheu 7 homens. E apresentaram esses homens escolhidos aos apóstolos. E os apóstolos então investiram esses homens com essa autoridade para esse serviço na igreja. E aqui então surge, né, o que nós conhecemos hoje como o ministério diaconal. Essas pessoas começaram então a cuidar da igreja. Então, com o crescimento da igreja, nós percebemos isso. Com a expansão da igreja no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização, com a edificação, com a evangelização, com a beneficência. E sob a direção do Espírito Santo de Deus, os apóstolos promoveram em Jerusalém a eleição de diáconos. E depois, quando os apóstolos, a igreja foi se multiplicando por outros lugares, eles promoveram em cada cidade
onde se estabelecia novas igrejas, a eleição também de presbíteros. Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 10 e 11, quando está falando de dons espirituais, dessas habilidades que o Espírito Santo concede à igreja para a edificação da igreja, ele divide de forma muito geral os dons em dois grupos. Aqueles que falem de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que recebem os dons de ensino. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11 em diante, diz que o Senhor Jesus concedeu dons à igreja para a sua própria edificação e crescimento. E Paulo cita 5 dons que dizem respeito ou estão relacionados com os dons de ensino, né? Dons da palavra, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São todos eles dons responsáveis pela pregação, pelo ensino, pela proclamação da palavra de Deus. Pedro diz que os que falem, cada um sirva a igreja conforme os dons que receberam. Aqueles que falam, que pregam, que ensinam, faça de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que servem, façam de acordo com a força que Deus lhe dá. Então Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 10 e 11, separa os dons em 2 blocos: os dons da palavra e os dons de serviço. Aqui os apóstolos, em Atos capítulo 6, também têm a mesma consciência. Não é razoável que nós abandonemos a palavra, o ensino e a pregação para servir às mesas. Então, irmãos, escolham dentre vós mesmos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos dedicaremos à palavra e à oração. Então, isso é claro na vida da igreja. Os presbíteros são aqueles que os apóstolos constituíram como pessoas que têm os dons de ensino, a responsabilidade da instrução, a responsabilidade do ensino, a responsabilidade do aconselhamento, do cuidado pastoral do rebanho. Eles devem se ocupar nisso. Os diáconos são aqueles que receberam a responsabilidade de servir, de cuidar da igreja nas suas necessidades. E que coisa interessante, diz que quando esse problema foi resolvido, lá em Atos capítulo 6, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando um conselho de pastores sabe da responsabilidade que eles têm que dar para resolver os problemas da igreja, ou seja, pastorear a igreja, eles instruem a igreja na palavra, no caminho certo, e quando eles fazem essa instrução, eles trazem alegria à igreja, porque o parecer dos apóstolos agradaram a toda a comunidade. E a comunidade se sentindo responsável por resolver os problemas e os conflitos, elegeram as pessoas, e os apóstolos os investiram nessa função, e a palavra de Deus voltou a crescer e a se multiplicar o número dos convertidos. Chama a atenção para uma outra coisa importante no texto, que a igreja existe nesse mundo para crescer. Crescer, primeiramente, na sua qualidade, crescer em maturidade, crescer espiritualmente. E isso é fruto e decorrência do ensino claro e fiel da palavra de Deus. Quando os apóstolos instruíram pela palavra a igreja como resolver os seus próprios problemas, a igreja crescia na palavra. Diz o versículo 7, crescia em maturidade. E como consequência do seu crescimento em qualidade, em maturidade, em espiritualidade, se multiplicava o número dos discípulos. Ela crescia também de forma numérica e quantitativa. Então, uma igreja saudável, que é instruída pela palavra de Deus com clareza, com fidelidade, ela cresce. Isso é natural.
Uma igreja com saúde é uma igreja que produz discípulos. Pessoas com seus conflitos resolvidos enquanto família, enquanto comunidade da fé, vivem com alegria e crescem. É natural isso. Mas, para que isso aconteça, foi necessário a instituição de diáconos na igreja para cuidar de um problema que estava incomodando a vida da igreja, que estava causando divisões na igreja, que estava causando queixas no relacionamento dos irmãos, que estava causando ou se observando que havia a manifestação da natureza caída, divisões, predileções, preconceitos. Tudo isso é fruto da nossa natureza caída e aparecem essas coisas no nosso meio. Porque, infelizmente, nós somos ainda pessoas que, às vezes, a nossa natureza caída fala. Então, para que isso seja minimizado, resolvido, tratado no meio da igreja, é preciso que haja uma junta de diáconos funcionando de forma dinâmica e bem. É uma obra excelente, é uma obra necessária para a vida da igreja. O texto de Atos nos aponta isso. Presbíteros, vocês são responsáveis pelo pastoreio do rebanho. Vocês precisam cuidar da vida espiritual do rebanho. Quando eu falo presbítero, na linguagem neotestamentária, eu estou falando dos pastores. Daqueles que pregam, daqueles que auxiliam os pastores na composição do conselho da igreja, que tem a responsabilidade de cuidar da vida da igreja, da vida espiritual da igreja. Os diáconos devem se ocupar com a beneficência e com a administração dos recursos da igreja para um fim proveitoso. O texto nos aponta isso com muita clareza. Nós, como igreja local, desejamos crescer. E para isso precisamos eleger pessoas com dons para esse ministério. Precisamos estruturar bem e dinamizar bem o trabalho diaconal na nossa igreja. O termo diácono vem do grego e o seu uso geral é aplicado a todo crente. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 22, versículo 13, o texto fala sobre os servos de um rei. E a palavra que aparece lá, quando o texto discorre em Mateus 22, 13, então ordenou o rei aos seus serventes. A palavra serventes é traduzida em português da palavra grega diáconos. Os apóstolos, como servos do Evangelho de Cristo, também recebem esse título. Quando Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, no verso 23 e no verso 25, fala acerca dele, dizendo: eu me tornei ministro do Evangelho de Cristo. Ministro das boas novas. E essa palavra ministro, do nosso português, vem da tradução do termo diácono em grego. Também, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, e também quando ele escreve a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 4, no verso 6, ele falando, dizendo: serás bom ministro de Cristo. E a palavra ministro é a palavra diácono no grego. Homens como Timóteo, Epáfras e Tíquico, nos textos de 1 Tessalonicenses 3:2, Paulo falando sobre Timóteo, Colossenses 1:7, Paulo falando sobre Epáfras, e Efésios 6:21, Paulo falando sobre Tíquico, se refere a esses homens como fiéis ministros de Cristo. E a palavra ministro ali vem do termo grego diáconos. Até Jesus, quando Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 15, verso 8, diz que Jesus se constituiu ministro da circuncisão. É a palavra diácono no original grego. Até alguns gostam muito de usar essa terminologia bíblica para defender a tese de que o diaconato pode ser exercido por mulheres. Usam o termo que Paulo utilizou também para Febe, lá em
em Romanos capítulo 16, dizendo que Febe tem servido a igreja. A palavra que aparece lá é diáconos, mas não como ofício, mas é uma palavra de uso geral para todo crente. Servir uns aos outros, né? Então é essa ideia bíblica de que um diácono é um servo, e que todos nós somos diáconos nesse sentido, porque todos nós somos servos de Cristo, todos nós somos servos do Evangelho, todos nós devemos servir uns aos outros, conforme os dons que nós recebemos do Senhor. Nesse aspecto, todos nós somos diáconos. Nós existimos para servir uns aos outros. Quando os discípulos de Jesus, os 12, entre eles ficavam discutindo quem deles seria o melhor, quem deles era o que Jesus mais amava, ou eles disputavam quem deles iria sentar ao lado de Jesus no seu reino, Jesus os repreendia dizendo que se vocês querem ser primeiro no reino dos céus, tem que ser aquele que serve. É essa a ideia do Novo Testamento, da palavra diácono, quando aparece na Escritura. Mas o seu uso oficial, o termo diácono como um ofício na igreja, começa a surgir, então, no Novo Testamento, como uma categoria de pessoas que eram responsáveis por um determinado serviço, do qual Atos capítulo 6 institui esse grupo de pessoas que queriam ser diferentes no exercício de um ministério que não o de pregação da palavra. Eles iriam servir a necessidade dos santos. Pela primeira vez, então, Atos capítulo 6, sentiu-se a necessidade de se escolher entre a comunidade dos discípulos pessoas que iriam ser responsáveis pela administração dos recursos da igreja, na aplicação da assistência aos necessitados. Não significa dizer que essas 7 pessoas iriam distribuir alimento para mais de 5.000 pessoas, mas eles eram o grupo responsável pela administração, pela coordenação desse tipo de assistência aos santos, de perceber, de relacionar. E nós vemos quando Paulo escreve a carta a Timóteo que havia uma relação de viúvas verdadeiramente desamparadas que deveriam ser assistidas pela igreja. E havia então o ministério diaconal era responsável pela supervisão, coordenação e administração desses recursos na beneficência. Vemos quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, na sua introdução, no capítulo 1, no verso 1, ele identifica e classifica os 2 grupos de oficiais que tinham na igreja. Ele diz no verso 1 do capítulo 1 da carta aos Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então o apóstolo Paulo classificou aqui bispos e diáconos, e a gente sabe pelo Novo Testamento que bispo é uma outra expressão para presbíteros. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, de passagem pela Ásia, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e tem uma conversa com eles de despedida, sabendo que daqui para frente o Espírito Santo lhe testificava que lhe iria acontecer cadeias e tribulações, e ele então responsabiliza os presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo que eles deveriam supervisionar o trabalho do Senhor, que o Senhor os constituiu como bispos, como supervisores do trabalho da igreja. Então, presbíteros e diáconos, bispos ou diáconos, são 2 grupos que exercem um ofício na igreja. Também, quando escreve a carta a Timóteo, a primeira carta no capítulo 3, ele faz essa distinção. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que ele seja um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, tal. Quanto aqueles que aspiram o diaconato, também tem essas exigências, tal.
sacerdotal. Então, esses dois ofícios aparecem na igreja, se cristalizam na organização e no desenvolvimento da igreja no Novo Testamento. É um grupo fixo e oficial, os diáconos, distinto dos presbíteros. Isso demonstra que presbíteros não são diáconos promovidos, que são dois grupos distintos, com ministérios diferentes, com dons diferentes e com um trabalho de assistência diferentes. Presbíteros cuidam da vida espiritual, ensinando e instruindo a igreja, aconselhando e exortando. Diáconos cuidam das suas necessidades materiais, físicas, para que haja igualdade no meio do povo de Deus. A origem, então, desse termo aparece aqui em Atos capítulo 6, pela primeira vez. O ministério diaconal é uma obra excelente. Consiste em assistir os necessitados, doentes, pobres, órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas no Novo Testamento eram aqueles que eram desamparados. A mulher não tinha condição ou espaço de trabalho no mercado. Então ela dependia do pai em casa quando solteira ou do marido quando casada. Ela não tinha como sobreviver trabalhando. Então, uma mulher que perdia o esposo ficava desamparada com os seus filhos. E lembre-se, estamos vivendo numa igreja debaixo de perseguição no primeiro século. E muitos homens eram mortos e perseguidos por causa da sua fé, deixando famílias, mulheres e filhos. E então a igreja passa a ser responsável por assistir aquelas que são verdadeiramente desamparadas. E aí você entende Paulo quando escreve a carta dele a Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, debaixo de perseguição. Ele diz: Timóteo, oriente a igreja quanto a essa questão das viúvas, das mulheres desamparadas, para que aquelas que têm família na igreja, a família assuma essa responsabilidade. Aquelas que são mais jovens, orienta para que elas se casem. Tem um marido, filhos, sirvam ao Senhor, viva bem. Diz a essas mulheres que não vivam de forma ociosas, de casa em casa, ou com conversa por aí. Digam a essas mulheres que se casem para que não corram o risco de se prostituírem. Oriente a igreja a socorrer as viúvas verdadeiramente desamparadas, que são mais idosas, que não têm como ou esperança de um novo casamento, né? A igreja deve socorrer essas, e para que a igreja tenha condições de socorrer as verdadeiramente desamparadas, oriente as igrejas e as famílias para sustentar suas próprias viúvas, oriente as viúvas mais novas que se casem, etc. Então essa é a orientação que vemos na carta a Timóteo ali. Os 7 escolhidos pela igreja de Jerusalém deveriam administrar e supervisionar o fundo para as viúvas. Esse era o ministério deles. É o primeiro exemplo de entrega de responsabilidades administrativas e sociais a pessoas dotadas com características e dons apropriados. Notemos também que 2 daqueles homens tinham outro dom, que eram evangelistas, Estevão e Filipe. E aqui eu queria tocar num assunto muito importante, para que a gente, como igreja presbiteriana, de uma forma geral, abra os nossos olhos, porque às vezes a gente supervaloriza ou valoriza, como deve ser valorizado, o trabalho dos presbíteros da igreja, e olha a junta diaconal como uma instituição da igreja não tão preeminente ou não tão respeitada como aos presbíteros. E eu queria dizer para vocês que, biblicamente falando, são instituições distintas, com honras distintas. Há exemplo disso quando Paulo escreve a carta dele a Timóteo, orientando a Timóteo como ele deveria conduzir a escolha de oficiais para essas 2 áreas da igreja. Ele diz algo interessante acerca do exercício do diaconato. Ele diz do verso 8 em diante, do capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, ele diz que aqueles diáconos, no verso 13 principalmente, que desempenharem bem o diaconato,
alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E eu queria chamar a atenção da igreja para esse detalhe. Dos 7 escolhidos pela igreja de Jerusalém, deixe-me fazer como Lucas, focar a atenção em 2 desses homens. A partir daquele momento, lá em Atos capítulo 6, quando a igreja resolve o problema e volta a ter paz, e volta a crescer na palavra, e volta a crescer em número, se multiplicando os convertidos, o versículo 8 em diante, Lucas foca os olhos num desses escolhidos, Estevão. E vocês conhecem bem a história de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, Lucas começa assim no verso 8 do capítulo 6 de Atos, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Vejam bem, eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe. Talvez uma pessoa como essa, com essa performance, com essa capacidade até de persuasão e discussão, fosse visto pela igreja como um presbítero. Mas a igreja escolheu esse homem como um diácono. Isso não impedia, ou não nos ensina que não, vamos escolher o diácono, aqueles que não são tão capacitados quanto o presbítero. Isso é loucura, isso é tolice, esse pensamento. Estevão era um homem que se destacava pela sua piedade, pelo poder com que pregava a palavra, a ponto de que aqueles que frequentaram a sinagoga não podiam lhe resistir a tanta sabedoria. Então, não conseguiram fazer isso, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estevão foi preso. Estevão teve que ir diante das autoridades. E Estevão pregou o evangelho e defendeu o evangelho diante das autoridades sob pressão. E Estevão, por fim, de ninguém poder desdizer a sua pregação bíblica, veterotestamentária acerca de Jesus como Messias, diz o verso 54 do capítulo 7, que eles se enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que narrativa bonita, poética de Lucas. A morte de uma pessoa que estava sendo apedrejada, e você tenta reconstruir o quadro diante de você. Morte por apedrejamento era algo terrível, doloroso, sofrível. Mas esse homem ainda tem doçura para dizer a Deus: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, para falar com doçura, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E Lucas diz que com essas palavras ele adormeceu. E o texto termina dizendo: e Saulo consentia na sua morte. E tenho plena convicção de que é esse testemunho desse homem, desse diácono, que faz com que brasas vivas sejam postas na cabeça desse jovem zeloso pela religião dele, que vai trazê-lo à fé.
daí se desencadeia uma perseguição contra a igreja. Daí se desencadeia algo muito ruim que acontece contra a igreja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aqueles que desenvolvem bem o diaconato, desempenham bem a sua função, trazem para si justa preeminência e ousadia na fé. Que não é um trabalho de segunda classe na igreja, que é um trabalho de suma importância para que a igreja goze paz, para que ela possa crescer. Estevão era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem da palavra, mas separado por Deus para o ministério de serviço, e dado a ele dons de misericórdia, apesar de ter dons da palavra também. No capítulo 8 de Atos, o foco da lente de Lucas repousa sobre um outro desses 7 que foram eleitos, Filipe. Diz o versículo 1 do capítulo 8 que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram expulsos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Imagine comigo aqui, aquela igreja pujante, multiplicando-se não sei em quanto número de milhares de pessoas, do domingo para o outro, é toda esvaziada pela perseguição que faz com que essas pessoas se espalhem pela região da Judéia e Samaria, ficando apenas na igreja em Jerusalém os apóstolos. Eu fico imaginando aqui um culto com 10 mil, 15 mil pessoas, não sei quantas pessoas haviam ali convertidas naquela primeira igreja em Jerusalém, que por um acaso não saíram para evangelizar, ficaram ali, não levaram para os outros povos. Deus disse: tá bom, deixa comigo, né? E mandou-lhe uma perseguição, que a igreja toda foi dispersa. De um domingo, de um culto maravilhoso, um louvor pungente, uma alegria tremenda, de mais de 10 mil pessoas, no outro domingo só tem 12. Sem o Kleiber puxando o louvor. Eu fico imaginando os apóstolos, né? Deus espalhou essa igreja. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, diz o texto no verso 2, e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, e aqui Lucas destaca, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Meus queridos, os apóstolos que receberam durante 3 anos instrução de Jesus, que sabiam com muita consciência, pelo conhecimento do Antigo Testamento, que Deus em Abraão queria abençoar todas as famílias da terra quando enviasse o Messias. O Messias veio, eles testemunharam desse Messias, andaram com ele 3 anos, viram a maravilha da sua obra, viram-o morrer na cruz, viram vencer a morte ao 3º dia, viu ressuscitar, aparecer para eles, dar-lhes instruções claras de que agora, daqui por diante, baseado naquilo que eu conquistei na cruz, vão e façam discípulos de todas as nações. E eles não saíram. Se acomodaram em Jerusalém, estava muito bem a igreja, muito grande, muito pujante, muito maravilhosa. Não vamos sair não, vamos ficar aqui. Por que pregar aos gentios? Por que pregar a esse povo pagão? Vamos ficar aqui. Judeus têm se convertido, o povo de Deus não saíram, e Deus mandou uma perseguição. Mas um diácono, Filipe, ousou quebrar essa norma estabelecida de desobediência. Ousou pregar ao povo inimigo dos judeus. Ousou pregar ao povo que antes foram as 10 tribos que se rebelaram contra, dividindo o reino. Ousou pregar aos samaritanos.
anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Os apóstolos tomam conhecimento disso e mandam Pedro e João a Samaria para ver que negócio é esse. E eles testificam do poder de Deus e do que Deus tem feito. Filipe, sendo um instrumento de Deus para uma obra tão maravilhosa de conversões de vidas entre os samaritanos, é sacado por Deus para o deserto. O Senhor diz: Filipe, sai daí e vai para o deserto. O lugar se encontra sem ninguém, é Gaza. E eu fico imaginando na cabeça de um pregador, de um pastor, que está tendo um ministério tão bem sucedido, que vidas estão sendo alcançadas, gente se convertendo a rodo, Deus o usando com poder e graça. De repente o Senhor diz: sai daí e vai para o deserto. Só um homem que tem comunhão com Deus e intimidade com Deus consegue discernir essa voz de Deus, para que em meio a muita coisa de bênção, Deus diz: não, mas eu quero te usar aqui, sai daqui. E a gente saber que Deus é Deus sobre todas as coisas e que Ele tem um propósito em todas as coisas que Ele faz. E lá vai Filipe para o deserto. Ficar no deserto, no ermo, sem se sentir útil e produtivo. De repente, passa uma caravana de um estrangeiro lá da África, um etíope, eunuco, alto oficial da rainha de Candace, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém. Era um prosélito, um pagão, um gentio convertido, que admirava o Deus dos judeus, mas convertido ao judaísmo. Então o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Vocês conhecem a história. Ele se aproxima e vê o homem, que parece ser um homem de fato, que usa a sua importância, a sua função, o seu privilégio para ter algo que nem todo mundo tinha: um rolo do Nevim, dos profetas, e vem lendo em voz alta em hebraico o rolo de Isaías. E Filipe, ao ouvi-lo, um etíope, gentil, pagão, dominando a língua hebraica, lendo em alta voz, como de costume, um rolo do profeta Isaías, numa caravana, numa comitiva, onde ele é levado pelos escravos num carro. E você entende o que você está lendo? Você é um etíope, um estrangeiro. Como é que você conhece a nossa língua hebraica? E ele diz: como eu posso entender ou interpretar se não há ninguém que me diga? E aí convidou Filipe para subir ao carro, e Filipe subiu a carruagem, e a partir daquela passagem do profeta Isaías, lhe expôs o evangelho. E aquele homem creu. E passando no lugar, no oásis, no deserto, onde havia uma fonte de água, diz: tem algum problema se eu quiser então me batizar? Porque ele agora já tinha sido instruído nisso. E ele disse: não tem nenhum problema se você crê em Jesus Cristo. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, descer uma água e foi batizado. Seguiu viagem e o Espírito sacou Filipe. Onde eu quero chegar com vocês, meus queridos? 2 diáconos que alcançaram justa preeminência no desempenho do seu serviço e muita intrepidez na fé. É isso que eu queria destacar para vocês. As qualificações, e aqui a orientação para a igreja, de quando a gente vai escolher ou buscar discernir a voz de Deus naquelas pessoas que o Senhor tem separado para exercer determinadas funções na igreja importantes,
para a saúde espiritual da igreja e para que ela desempenhe bem o serviço dela e o ministério que lhe foi confiado de testemunhar do Evangelho da Graça como comunidade local. Há qualificações exigidas no texto de Atos capítulo 6 e no texto de 1 Timóteo capítulo 3. Boa reputação significa dizer que tem que ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. O problema lá era qual? Que havia predileção, preconceito, preferência de um grupo em detrimento de outro. Quer resolver isso? Escolham entre vocês pessoas que estejam acima de qualquer suspeita. Pessoas de boa reputação. Pessoas que gozem da confiabilidade de toda a comunidade. Não, o fulano de tal é alguém que a gente sabe que ele é justo, que ele é correto, que ele não prefere alguns em detrimento de outros. Ele é uma pessoa justa e igual com todos. Escolham dentre vocês, homens, acima de qualquer suspeita, pessoas que gozem de boa reputação na comunidade. Homens marcados por uma vida na dependência do Espírito de Deus, homens cheios do Espírito, homens de fé amadurecida, pessoas que são caracterizadas ou identificadas não pelos frutos da natureza caída e pecaminosa, mas pessoas que lutam contra isso e demonstram os frutos do Espírito. São pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias de sabedoria, de discernimento. Isso, sabedoria aqui não é conhecimento da Escritura, ou conhecimento intelectual, ou conhecimento teórico. É aquela sabedoria prática, aquele discernimento para perceber as coisas. Também diz o texto de 1 Timóteo 3, 8 a 13, que devem ser pessoas irrepreensíveis na vida moral, ou boa reputação, pessoas respeitáveis, né, usando a linguagem do texto de Paulo, pessoas respeitáveis de uma só palavra, não inclinada a muito vinho ou não beberrão, não cobiçoso de sorte e da ganância. É o que Paulo fala, ou seja, uma pessoa de vida moral irrepreensível. Isso não significa dizer que a pessoa tem que ser perfeita, porque não há entre nós isso. Mas uma pessoa que seja marcada pela busca de uma vida irrepreensível nessas áreas. Devem ser pessoas firmes na sã doutrina. Segundo a linguagem paulina, que conservar o mistério da fé, ou preservar a sã doutrina. Não pode ser uma pessoa que tem um ensino duvidoso, ou ideias confusas, que desviam as outras pessoas da fé. Precisam ser homens firmes na sã doutrina, que conservam o mistério da fé. Devem ser pessoas de vida familiar equilibrada. Ou seja, deve ser um homem que mostra fidelidade em seu relacionamento conjugal com a esposa, usando a expressão de Paulo, marido de uma só mulher. Precisa saber governar bem sua própria casa e ter filhos debaixo de obediência, diz o verso 12 do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Que tenham filhos crentes. E que quanto à esposa, e aqui as esposas dos diáconos, né? Nós entendemos assim que o texto está falando disso no versículo 11. Quanto a mulheres, ou as esposas dos diáconos, que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes ou moderadas em tudo. Então, a Bíblia nos dá essas orientações para que a gente possa procurar nas pessoas essas qualidades ou essas características. Há uma promessa encerrando para aqueles que desempenharem bem o ministério diaconal, eles alcançarão justa preeminência e muita ousadia na fé em Cristo. E note, mais uma vez, que a promessa não é que serão promovidos a presbíteros, mas que alcançarão justa preeminência e ousadia na fé. Eu acho que a gente vai corrigir isso na nossa igreja, que é uma prática distorcida e desviada, de privilegiar o presbítero e não o diácono. Daí então se cria a ideia de que para a pessoa chegar a isso tem que passar por isso. Completamente contrário à Escritura.
São serviços diferentes, são dons diferentes, são ministérios diferentes, de igual importância para a saúde espiritual da igreja. Uns cuidam da vida espiritual da igreja, são pastores, que têm que ter discernimento, acompanhar, orar, instruir, aconselhar. Esses outros aqui vão assistir às necessidades, socorrer as necessidades, suprir a necessidade para que haja igualdade e paz e que não haja ninguém que passe privações no meio da igreja. Chegamos a algumas aplicações para a nossa vida como igreja. Deixe-me primeiro fazer aplicações àqueles que foram indicados para o diaconato na igreja. Nós temos hoje uma junta diaconal com 11 diáconos, dos quais 4 vencem um mandato, agora no começo ou no início de julho. A junta diaconal, evidentemente, da nossa igreja já teve 18 diáconos, depois 16 e estamos em 11. E agora nós estamos abrindo 7 vagas para compor uma junta de 14 diáconos. E nós precisamos que o trabalho diaconal na igreja se desenvolva cada vez mais, desempenhe cada vez mais um trabalho excelente. Abra o leque e perceba que há muito campo a ser ainda explorado na nossa igreja e precisamos de homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Precisamos de homens de uma vida moral irrepreensível para que o evangelho não venha a ser envergonhado. Precisamos de homens firmes na sã doutrina, porque eles também vão orientar pessoas. Precisamos de homens de vida familiar equilibrada, porque eles são referência para a igreja. Aos candidatos ao diaconato, aqueles que a igreja colocou os olhos e disse: esses aqui, pastor, achamos que eles têm condições de concorrerem ao pleito, não é? Nós aplicamos para vocês essa palavra. Para os diáconos que já exercem a sua função, vocês precisam colocar-se diante de Deus com o joelho em terra para pedir a Deus a graça necessária para que vocês sejam esses homens com essas características que a Bíblia diz que vocês devem ser. Todos nós precisamos disso. Não há entre nós nenhuma pessoa habilitada para exercer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Todos nós somos débeis. Todos nós somos obras inacabadas em processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Todos nós precisamos da graça de Deus. Vocês precisam clamar ao Senhor: Senhor, me capacite para que eu possa servir a igreja com excelência e suprir a necessidade para que haja paz na igreja e que ela cresça. Coloquem isso como objetivo na vida de vocês. As mulheres dos diáconos, vocês são aquelas que Deus separou para ajudar o seu marido a responder a Deus como Deus quer que eles respondam. Vocês são as sustentadoras desses homens. Vocês têm que orar para que o seu marido desempenhe a função de forma tal que haja na igreja alegria, como houve na igreja em Jerusalém. Vocês precisam ser mulheres temperantes, sóbrias, sábias, que edificam o seu marido, que edificam a sua casa. Mas não somente aos diáconos, nós temos também 2 candidatos aqui ao conselho, concorrendo a 2 vagas. É o presbítero Fernando Guerra, vice-presidente do conselho hoje, está vencendo o seu mandato agora no início de julho, e o presbítero Winston, que teve que se mudar por causa do trabalho, está em Aracaju, abriu uma vaga no conselho, então nós precisamos preencher essas vagas. E o presbítero Jamin foi indicado, não é, para essa vaga e aceitou a indicação. Então que esses irmãos também busquem de Deus ser homens assim, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, que as suas esposas orem por eles e os ajude, os sustente nisso como auxiliadoras adequadas. Aplicação para a igreja: precisamos buscar de Deus na sua palavra a orientação devida e necessária para sermos uma igreja saudável, madura, que sabe escolher
presbíteros para pastorear e diáconos para assistir. Precisamos eleger ou buscar de Deus o discernimento para apontar as pessoas que nós entendemos que Deus separou para esses ministérios, e que não nós, que por simpatia, por amizade, por familiaridade ou qualquer outro motivo queremos colocar fulano, ciclano e beltrano. A aplicação para a vida da igreja é essa. Precisamos ser uma igreja que busca discernir, conhecer e ouvir a voz de Deus, para que pessoas certas ocupem os lugares certos da igreja, com a motivação certa, e para que a igreja cresça na palavra e se multiplique, e haja paz, e haja igualdade, e haja harmonia na vida da igreja. Precisamos entender, e aqui mais uma aplicação aos diáconos, e aqui a igreja também. Precisamos resgatar a preeminência do trabalho diaconal na igreja. Conceder a devida honra e respeito a esse ministério na igreja. Valorizar o trabalho imprescindível dessas pessoas e dar o apoio necessário para que eles possam desenvolver o trabalho na igreja. Senhores diáconos, que vocês sejam Filipes e Estevãos, homens que alcançaram preeminência pela vida que viveram, homens que alcançaram ousadia em Cristo Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça do Senhor Jesus. É nosso desejo e oração que Deus abençoe ricamente nossa igreja, que sejamos um povo que desenvolve uma comunhão, unidade, amor fraterno, e para isso precisamos de um ministério diaconal dinâmico e atuante na igreja. Ore para que Deus nos ajude a buscarmos a sua vontade, elegendo pessoas com chamado, com paixão para esse ministério, com os dons necessários para esse ministério e com as qualidades de caráter exigidas na palavra de Deus para estarem aptos a exercerem este ofício. Só eleja alguém que você em oração tenha convicção que é da vontade de Deus. Que Deus permita que sejam eleitos aqueles que Ele já tem definido os quais serão uma bênção para a vida da igreja, no conselho de pastores e na junta de diáconos. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e favor. Vamos orar ao Senhor.